barriga de sair ou continuar no Corinthians sem ser aproveitado. Então é legal hoje, depois de tanto tempo, ver ele já como jogador de seleção. Assim, né? 3, 4 anos. Mas do futebol é bastante. E vendo que você hoje é uma realidade, titular do Flamengo, seleção do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a principal característica dele é a leitura de jogo. Porque para você ter uma entrada tão forte na área, e hoje em dia o futebol tão estudado, quando o jogo encrenca, os homens de trás fazem a diferença. Se você não tiver o tempo certo dessa entrada e a qualidade para executar, você não se sobressai como ele tem se sobressaído. Então acho que, além da versatilidade, a leitura de jogo do Arão é o diferencial dele. Tá aí, portanto. E vamos então... A pergunta da time está pronto para plantel dele? Está pronto para Libertadores, plantel do Flamengo? É uma pergunta pro Zé Ricardo, né? Pro Zé Ricardo. Mas acredito... Você acha que ele vai dizer que não está pronto, não? Está pronto, não. Está faltando um lateral direito, está faltando um lateral esquerdo, um meio campo. Está precisando o segundo homem de meio. No vestiário depois. Agora, Galvão... Não, você tem cada uma também. Não, mas eu não estou falando sobre esse enfoque. Tá tudo certo, né, Arão? Professor, tá beleza. Segundo volante está certo, não está precisando mais nenhum, não. Mas eu não fiz sobre esse enfoque, sobre essa... Eu perguntei se está preparado. O que o Arnaldo quer dizer é o seguinte: você sente o time do Flamengo forte nesse momento? Para encarar esse... Para o Campeonato Carioca, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil não está, porque está na Libertadores. Mas para o Campeonato Carioca, me parece que o Flamengo e Fluminense vão um pouco mais à frente. Mas principalmente para a Libertadores, que vai começar 8 de março. 8 de março para o Flamengo. E eu imagino que você queira chegar até novembro. O campeonato regional engana muito, né? São times mais fracos e tal. Mas ontem, o Flamengo jogou com o time da Libertadores. Exatamente. Acho que foi um teste razoável para ver a situação do time, não foi? Sim, sim. É que o professor comentou com a gente, né? Falou que era um teste porque eles estão com espírito de Libertadores, estão jogando, e iriam vir diferente. Mas eu acho que sim, eu acho que a cada partida que a gente joga, a gente está se aperfeiçoando mais. Então, está corrigindo os nossos erros, está fazendo mudança dentro do jogo taticamente, então está confundindo o adversário, mas eu acredito que se começasse a amanhã a Libertadores, nós estaríamos prontos, sim. Ô, Galvão, e tem um detalhe, né? O futebol brasileiro está sempre exposto ao assédio de mercados como o asiático, o mercado europeu. Mas o Flamengo, por exemplo, conseguiu manter a base do ano passado. Você for olhar, perdeu o Jorge, mas trouxe um lateral que eu entendo que vai compensar a ausência do Jorge, e trouxe o René do Sport para disputar a posição ali. E do meio de campo para frente se reforçou. Então hoje você tem o Flamengo nas equipes do Brasil, né, Muricy? Como as equipes assim mais bem... por exemplo, o Palmeiras está passando por um processo de reestruturação. Novos jogadores que chegaram. Novo técnico. O Atlético Mineiro também está passando. Agora, Flamengo e Santos, você pode colocá-lo já num outro plano. O Santos manteve a base do ano passado, apesar de toda a fragilidade econômica de um clube brasileiro quando vê alguém de fora da Ásia ou da Europa. E o Flamengo aconteceu a mesma coisa. Vocês hoje ainda trouxe mais, ainda trouxe e o mesmo técnico. E o mesmo técnico. Você sente o Flamengo de hoje superior àquele Flamengo que ano passado, inclusive teve, a gente falou de torcida aqui, uma das melhores sacadas de torcida, que foi aquele negócio de cheirinho de hepta, que aquilo é o lado bom, do bom humor do torcedor. Você sente o Flamengo de hoje superior àquele do ano passado ou não? Não digo talvez superior, mas eu acho que eu digo mais preparado. Mais preparado? Eu acho que mais preparado, porque o processo que o Palmeiras hoje está sofrendo, a gente sofreu no começo do ano passado, né? O processo de construção de equipe, de montar, de time mesmo, né? Propriamente dito. E ontem foi a prova disso. Ontem a gente jogou, até a gente fazer o segundo gol, a gente estava dominando praticamente o jogo. E depois que a gente fez o segundo gol, o Botafogo começou a criar dificuldades para a gente. E a gente entendeu que não era hora de atacar, era hora de se defender da melhor forma possível e sair com resultado. Ano passado a gente pecou talvez por conta disso. Alguns jogos nós pensaríamos que tinha que talvez sair para frente, continuar marcando pressão e ganhar e fazer talvez o terceiro ou quarto. Eu acho que esse ano a gente está mais preparado, sabendo que... A espinha dorsal ela foi mantida. Você teve uma troca na defesa, que foi a entrada do Trauco, né, do Miguel Trauco na esquerda. Foi a entrada do Rômulo, no lugar do Márcio Araújo. E lá na frente você praticamente manteve a mesma, quer dizer, a mesma equipe. Mas chegou o Berrio também. O Berrio vai ser uma das alternativas boas para principalmente jogos fora de casa, pela velocidade desse jogador. Queria saber, principalmente você, do Muricy,
pela experiência também do Caio, eu vejo com muito bons olhos essa chegada em número muito maior de jogadores sul-americanos. São jogadores de ótima qualidade, que, mesmo que seja para fazer a ponte para ir para a Europa. Você pega um Berrio, por exemplo, vou usar como exemplo. Ele vai aparecer muito mais, a vitrine Flamengo é muito maior para ele na Libertadores. Mesmo que ele sirva de ponte para ele ir para a Europa, o próprio Borja do Palmeiras... O futebol brasileiro vai ser... O Borja do Palmeiras, mesmo já sendo um jogador que já foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional, a força, o prestígio internacional do Palmeiras, a vitrine, é muito mais importante. E são jogadores que cabem no bolso do futebol brasileiro. Nunca tivemos tantos, né? Nunca tivemos tantos. 64 jogadores pertencentes a clubes da Série A. Então são jogadores que cabem no bolso do futebol brasileiro. Como é que vocês veem isso? Eu vejo de forma extremamente positiva. Eu acho que você tem que dar uma filtrada, né, Galvão? Não é você trazer qualquer um. Lógico, né? Eu acho que a questão da qualidade... como tinha na sua época na Itália. Por exemplo, o caso do Berrio e do Borja, dificilmente esses jogadores deixarão de fazer o mesmo tipo de jogo que faziam nas suas equipes. Até porque você já vê tem o Guerra, que o Palmeiras tem qualidade. Também. O Flamengo hoje tem 7 estrangeiros. Quer dizer, o próprio Zé Ricardo vai ter problema. Aí talvez seja um pouco exagerado. Só pode ter uma legislação para limitar. Só pode usar 5, né? Só pode usar 5. Mudou também, aumentou. Mas você já para 5. Eu confesso que já acho muito 5 ao mesmo tempo em campo. Já tem uma coisa também, Galvão, nisso. Por exemplo, o Mancoejo é a maior prova disso. O Mancoejo teve, na chegada dele, uma certa dificuldade, que é outra escola, outro tipo de jogo. O Mancoejo desse primeiros 45 dias é um jogador completamente diferente. Até como dinamismo, entrega. E ele, como já tem, pelo fato dos argentinos terem aquela consciência tática, ele foi colocado para jogar pelo lado direito e veio desempenhando muito bem essa função. Eu até com certo ceticismo, achei dificilmente ele vai se adaptar. Não é um jogador rápido, é um jogador criativo, é um jogador que tem uma canhota boa, que faz o lançamento. Achei que ele ia ter dificuldade. E ele me contradisse. Realmente está fazendo esses primeiros jogos da temporada muito bons. Então, vai precisar dar um tempo para esses caras. Chegar e vai arrebentar. Estão virando ídolos das torcidas. O Prato foi no do Atlético Mineiro e vai ser no do São Paulo também. Claro. E assim como agora o Botafogo... Montijo no Botafogo. Montijo, que chegou agora no Botafogo. O Conca, quando se recuperar no próprio Flamengo. O Conca, quando se recuperar, que vai no Flamengo. São jogadores que vão ser ídolos do seu time, como o Paulo Guerreiro foi no Corinthians e no Flamengo. Eu digo esses jogadores de nível. Talvez tivesse que limitar um pouco mais, mas esses jogadores de nível que cabem no bolso do futebol brasileiro. Isso só acaba melhorando. E há uma característica neles, né, Muricy? Dos estrangeiros, uruguaio, argentino, todos eles, os colombianos, de lutarem muito em campo. O torcedor brasileiro costuma gostar de jogadores estrangeiros pelo profissionalismo, pela garra em campo, além das qualidades técnicas. Essa é uma característica. Os 2 equatorianos do Fluminense, o Orejuela e o Sornosa, são jogadores jovens e de ótima qualidade. Né? São jogadores realmente de uma qualidade que a gente vai ver no decorrer da temporada. Primeiro que se adaptaram com a facilidade, o tal do Sornosa brinca com todo mundo. Ontem teve, lá no jogo do Fluminense com o Bangu, ele brincando no vestiário com o Scarpa. E ele, como deve ser um cara muito divertido, já encarnando no espanhol do Scarpa. Fala aí, fala espanhol. Isso facilita, né, a chegada do cara para se inserir dentro do cenário e dentro do campo isso facilita. Veja que o Corinthians, vou ficar no futebol de São Paulo, o Corinthians teve um fim de semana desastroso, a derrota, perdendo o pênalti. O Palmeiras teve dificuldade, o São Paulo teve um grande dia, um grande domingo, porque foi a estreia do Rogério Ceni no Morumbi, o Morumbi lotado para ter o seu grande ídolo em casa, conseguiu uma goleada por 5-2 em cima da Ponte Preta, que é um time muito forte. Eu estou citando São Paulo, porque o Cueva, o Orlando City veio pesado para comprar o Cueva e o São Paulo não vendeu. Veio pesado. Foi pedida número 1, exclusiva. O técnico do time do Kaká disse assim, eu quero esse cara. Quem é o cara? Cuevas. Melhor jogador em campo ontem. Não vendeu o melhor jogador do São Paulo. E o São Paulo não vendeu. E não vendeu, ainda contratou e os americanos vieram com grana.